Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje eu trago aqui o vlog de Morte de Tinta. Que estou lendo o Morte de Tinta. Estou no capítulo 8, então ainda tem muita coisa pra rolar. Que surpresa boa tá sendo esse livro, no sentido de que eu lembrava de alguns momentos chaves, então eu lembrava de algumas coisas que fazem parte, assim, né, do final da história, mas eu não lembrava da construção desse último livro. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. No primeiro livro, No Coração de Tinta, a gente tem muito, né, da vida real, em que o Mortimer Folkert, que é o protagonista, ele tem uma habilidade especial, que é quando ele lê alguma coisa em voz alta, ele acaba aleatoriamente trazendo coisas dos livros para o mundo real, e numa forma de troca, coisas aleatórias do mundo real vão pro lugar disso, né, que saiu do livro. Foi assim que ele perdeu a esposa dele, foi assim que ele trouxe alguns personagens do livro Coração de Tinta, escrito pelo Fenolio, lá na primeira parte dessa história, dessa trilogia. E o que acontece é que um dos vilões, né, o Capricórnio, quer utilizar os poderes do Mo para trazer riquezas de livros. E o que acontece é que ele pede, né, que o Mo ele sequestra o Mo, a filha dele, a tia da esposa dele e tudo mais. E nisso ele acaba forçando o Mo a ler Tesouros das Mil e Uma Noites. Só que nesse processo, como o Mo ele não tem controle do que trazer, né, para o mundo real, ele traz muitas riquezas, muitas joias, muitas moedas, mas ele acaba trazendo um garoto, que na verdade ele acaba servindo quase como um escravo, né, um capanga para bandidos ali do Mil e Uma Noites, que é o Farid. E aí, o Farid, no primeiro, ele tá muito sem saber o que tá acontecendo, né, aliás, ele saiu daquela história e veio pro mundo real. Quando a gente chega no segundo livro, que é o Sangue de Tinta, acontece que um personagem muito importante na história, o Dedo Empoeirado, há mais de uma década ele quer voltar pro livro, porque ele saiu do Coração de Tinta, e a sua esposa, a Roxane, e as suas duas filhas ficaram lá, sabe? E ele é um saltimbanco, ele brinca com fogo, e ele tem muito medo da história dele, né? Ele mesmo tem muito medo de ler Coração de Tinta, porque ele acaba tendo um final trágico na história. Ainda assim, ele quer voltar pra dentro da história para reencontrar sua família, para reencontrar as fadas, para voltar a estar ali, né, com seus amigos, com saltimbancos, viver da sua arte e tudo mais. O Farid acaba se apegando muito ao Dedo Empoeirado no primeiro livro. E no segundo, quando finalmente o Dedo Empoeirado consegue uma pessoa capaz de ler ele para dentro da história, essa pessoa acaba não lendo o Farid junto. E o Farid fica no mundo real. Ele também descobre que alguns dos vilões que aparecem lá no primeiro livro, eles ainda estão ativa e querem matar o Dedo Empoeirado. E não só isso, mas querem voltar pra dentro da história, tocar o terror e esse tipo de coisa. E aí o que acontece é que ele vai avisar o Mo, a Meg, né, de tudo isso que tá acontecendo e que ele quer muito avisar o Dedo Empoeirado, mas para isso ele precisa entrar, né, na história do livro. E é quando a Meg, que acaba herdando esse poder do pai dela, tem esse poder de forma que ela consegue controlar muito bem. Então, ela acaba lendo ela mesma e o Farid para dentro de Coração de Tinta. A gente vai ter no segundo livro toda uma história que se passa, né, dentro do mundo de Tinta, sabe? Então a gente vai ver ali o Castelo de Ombra, Cosme, que acabou morrendo, e aí o pai dele, o Príncipe Porcino, fica lamentando o tempo inteiro. E ao mesmo tempo você tem ali os vilões, que é o Cabeça de Víbora, que vive no Castelo da Noite. E aí a filha dele, a Violante, acaba se casando com o Cosme, né? Vira viúva do Cosme. E ela ama histórias. E o mais interessante é que o Fenolio, ele tá dentro dessa história. Ele acaba fazendo amizade, né, com saltimbancos. E você percebe ali que tem toda uma crítica social de como a monarquia trata as pessoas, os pobres, as mulheres, os artistas. E o interessante é que o Fenolio, fazendo essa amizade com os saltimbancos, ele acaba criando várias histórias, entre elas uma sobre um salteador que é bem Robin Hood, sabe, que rouba dos ricos para dar aos pobres. E esse salteador é chamado de Gaio, porque ele usa uma máscara com penas, né, do pássaro Gaio. O que acontece é que vários dos personagens que estão no mundo real vão parar dentro do mundo de Tinta no segundo livro, inclusive o
Mo. E o que a gente vai descobrir é que o Fenólio, ao criar essa figura do Gaio, ele escreveu tudo pensando muito no Mo, como esse personagem. Então, quando o Mo chega lá, ele começa a ter uma crise de identidade que entra na questão da figura do duplo, que ele não sabe mais quem ele é. Se ele é o encadenador de livros, né, o Mortimer Folkert, ou se ele é esse salteador, o Gaio. E depois de várias coisas que vão acontecendo na história, no segundo livro, esse terceiro já abre de uma maneira até chocante, porque ele acaba assumindo essa identidade do Gaio para ajudar as pessoas, para ajudar os saltimbancos, para salvar vidas. E para isso ele acaba tirando a vida de várias pessoas terríveis, né, que fazem coisas horrorosas. Enquanto no segundo livro, a Meg, ela quer muito ficar naquele mundo, sabe, que tem fadas e seres mágicos e Ombra e os saltimbancos e tudo mais. Nesse daqui, ela quer muito voltar para casa. Ela vê que o pai dela não é mais 100% o pai dela, sabe, porque ele acabou tendo a sua identidade associada com o Gaio. Ele vai e faz coisas que são perigosas, que podem refletir nele, que ele pode acabar morrendo. E a filha tem muito medo disso. E enquanto isso, a gente vê que o Farid tá tentando muito fazer com que um personagem querido, que eu não vou falar quem, porque seria spoiler, volte para o mundo de tinta. E para isso, ele acaba se sujeitando a ser basicamente um serviçal, um escravo de um homem que tem o poder que o Mo tem, que a Meg tem, que é o da língua encantada, que é de trazer personagens de uma história para outra. Só que para isso, esse homem depende das palavras do Fenólio. E o Fenólio, depois de ter entrado no mundo de tinta, a gente tem muito da questão da arte versus o artista e da ruína e da decadência desse escritor. Ele se acha incrível por ter escrito essa história, que é uma história mágica, belíssima, incrível. E principalmente, né, porque ele escreve personagens muito bem e principalmente personagens que são vilões. E quando ele está vivendo isso, ele percebe que, primeiro, ele criou personas horríveis, horrendas. Segundo, ele acabou dando um futuro muito ruim e fatal para personagens importantes e interessantes. O mais difícil para ele de aceitar no segundo livro, né, em Sangue de Tinta, é que a história saiu dos eixos. Por quê? Porque quando se escreve uma história, né, começo, meio e fim, o fim não é o fim, né? Se você pensa que, vamos dizer, essa história ali tá acontecendo de verdade dentro do livro, depois que termina, os personagens vão continuar vivendo, vão ter suas vidas, vão ter as suas próprias personalidades, as suas próprias escolhas, e ele não consegue aceitar que as pessoas foram vivendo as suas vidas e tomando decisões que ele não escolheu para elas. Como isso, por exemplo, o Cosme, ele era para ter reinado por muito tempo, ser um príncipe super benevolente que ajuda os pobres e tudo mais, e não, ele partiu para uma batalha e morreu e tipo... E aí? E aí quem acabou tomando o controle foi o grande vilão, que é o Cabeça de Víbora. E, gente, você vê ele totalmente derrotado aqui, sabe? Ele não consegue mais escrever canções sobre o Gaio, ou sobre qualquer outra coisa, ou achar aquela história maravilhosa, porque ele percebeu o tanto de coisa ruim que ele fez por simplesmente escrever essa história. E é interessante porque muitas vezes ele não coloca essa culpa nele, mas os outros personagens colocam, sabe? Tipo, ó, tal coisa aconteceu porque você escreveu assim. E ele perde o rumo, porque ele perde o controle dessa história. Então, é muito interessante ver ele, né, que já é um senhor de idade, numa situação de, tipo, tá tudo horrível e eu não sei mais consertar, eu não tenho mais essa força, eu não tenho mais essa vontade de escrever sobre esse lugar. Então, eu tô gostando bastante de ver aqui as consequências de tudo que houve até agora, sabe? Eu acho que esse terceiro livro, ele já começa assim, sabe, com um soco na cara, de te mostrar que tá tudo ruindo, sabe? Batalhas acontecendo, ninguém está a salvo. O grande escritor dessa história, que talvez poderia mudar algumas coisas, não consegue mais. Assim, eu lembro de algumas coisas que vão acontecer, mas eu não lembrava que tinha todo esse caminho até isso. Então eu tô gostando, uma linguagem super fluida, super gostosa. É um mundo super imersivo, com personagens que, né, nesse final de trilogia você já conhece eles, você já conhece como eles vivem, como eles pensam. Então é muito interessante isso. Eu tô na expectativa de ver um personagem incrível voltando.
E é um personagem que, gente, eu não gostava dele da primeira vez, inclusive das primeiras vezes que eu li os livros, e que hoje em dia adulta eu vi uma outra perspectiva, sabe, dele. E de por que ele fez as coisas que ele fez. Inclusive, o que acontece com ele no segundo volume me pegou muito, porque foi muito rápido, foi muito, assim, do nada, mas, ao mesmo tempo, condiz com a pessoa que ele é. Tô adorando esse começo. Aliás, hoje é dia 18, né, sexta-feira, 18 de agosto. Esqueci de falar pra vocês, mas assim que puder eu venho e faço outros updates pra vocês. Bom, gente, trago updates de leitura de Morte de Tinta. Hoje é dia 29 de agosto. Eu ainda tô tentando terminar o livro esse mês, mas já vou aqui explicar pra vocês que eu tô tendo um mês muito difícil. Eu passei muito mal ontem. De novo, eu tinha passado mal já na metade do mês. E aí, ontem eu passei mal de novo. Eu acabei tendo uma crise muito forte. Eu acabei de fato desmaiando, porque a minha febre emocional ela ficou tão alta que eu acabei desmaiando por alguns minutos. E aí quando eu me dei conta, eu voltei e falei, o que que aconteceu? Não tô legal, que é muito mais a parte mental que tá interferindo, né, na parte física. E isso acontece quando se tem, né, questões de saúde mental. E no meu caso tem muita coisa envolvida. Esse foi um mês que vários fatores externos também acabaram entrando no meio disso e piorando a minha saúde mental. É por isso que é um mês que eu não tô lendo muita coisa, mas eu tô tentando focar e pelo menos terminar esse livro até o final desse mês. Tenho uns 2 dias, não sei se eu conseguirei. Se eu não conseguir, pelo menos no comecinho de setembro, né, não passa. E assim, gente, eu estou no capítulo 17. É muito louco porque eu não lembrava de quase nada. Eu fiquei muito feliz porque apareceu um personagem aqui que provavelmente em outro update eu vou falar mais sobre ele, mas é o Doria, não vou chamar de Doria, me recuso, o Doria, que ele é o irmão mais novo de um dos homens, né, que acabam ali ajudando o Gaio, o Príncipe Negro e todo o resto, né, desse grupo de pessoas que está meio que fugindo, né, das pessoas da lei, para poderem, né, de alguma forma conseguir manter, primeiro, né, as suas vidas, a vida das pessoas que eles amam, as mulheres, as crianças, fazer com que essas pessoas mais pobres das quais eles estão cuidando, né, não sejam simplesmente mortas, né, por esse novo governo, né, que foi estabelecido pelo vilão do segundo livro, que é o Cabeça de Víbora, que agora está reinando sozinho e é imortal. E, gente, aconteceu já tanta coisa. Eu tô muito feliz porque foi anunciado já o 4º livro do Mundo de Tinta. Na verdade, seria o 5º. A gente tem um 4º livro, que é uma coletânea ali de histórias que se passam depois, né, de tudo que acontece em Morte de Tinta. Mas, oficialmente, um livro que realmente segue vai ser esse 4º que já foi anunciado. Então, tô muito empolgada. E, lógico, quando sair eu vou fazer um vlog, né, lendo ele. E vai ser muito interessante, porque vai ser a primeira vez que eu vou ler. Mas eu acho que o mais interessante aqui tá sendo ver mais a personalidade do Mo, que é o nosso protagonista e que ele tá passando por uma mudança muito grande. Desde que ele chegou, né, na história de Coração de Tinta, ele quer voltar pra casa. Só que, como acabou sendo atribuído a ele um papel que é o do Gaio, ele acabou se perdendo no personagem, sabe? Literalmente. Então, nesse caso, a Reza, que é a mulher dele, e a Maggie, que é a sua filha, querem voltar, né, pro mundo real. E ele não quer. Por quê? Porque ele sente que ele ainda tem muita coisa pra fazer. Todo dia eles precisam salvar pessoas, eles precisam resgatar pessoas. Tem muita coisa, né, dando errado nesse mundo que já tava, assim, complicadíssimo no segundo livro. Aqui piorou ainda mais, né, com o Cabeça de Víbora reinando. E, gente, uma coisa que eu gostei bastante foi o primeiro encontro dele com uma personagem que eu adoro, que é a Violante, que ela é a filha do Cabeça de Víbora e ela ama livros. E, ao mesmo tempo, ela odeia o pai dela. Por quê? Porque ela é benevolente, ela quer ajudar as pessoas, sabe? Quando tem, por exemplo, sei lá, festas no castelo, ela pega uma boa parte daquela comida e dá para as pessoas que estão nas ruas. E é o completo oposto do pai dela.
ela chama, né, o Mo e começa a ter toda uma cena de, meu Deus, ela sabe que ele é o Gaio e ela vai prender ele e ó. E aí não, ela propõe pra ele um acordo que é que ele a ajude a matar o pai dela. E você fica tipo, oi? Eu quero saber pra onde isso vai, porque eu não lembro direito. Eu não lembro, mas eu lembro que eu gostava muito dessa relação entre os dois. Porque os dois têm essa coisa em comum. E os dois são apaixonados por livros. Tanto que eu lembro que a primeira vez que eu li, né, Morte de Tinta, eu shippava os dois. O Mo era casado, ela também tinha um filho horroroso, e eu shippava os dois, e é isso. E agora eu entendi por que eu shippava os dois, porque faz todo sentido. Tá sendo muito interessante a gente ver o Fenolio, que ele realmente não consegue voltar a escrever depois do tanto de besteiras que ele acabou fazendo. Ele ainda não carrega essa culpa, ele acha que é uma culpa dos personagens que seguiram as suas vidas e não obedeceram à história que ele criou, mas ele perdeu essa motivação pra escrever. E, gente, eu posso dizer que, assim, já estou irritadíssima com o Farid. Eu lembro que ele me irritava muito aqui, e aí agora eu lembrei por quê, e eu fico meio assim, eu fico nervosa, porque eu entendo que ele tá vivendo uma vida terrível, como basicamente um escravo de um homem horroroso, e tudo isso pra trazer uma pessoa que ele ama, né, de volta à vida. Mas eu me sinto tão mal pela Meg, gente, porque a Meg ama o Farid, e ela ama o pai dela, e de repente todas essas pessoas parece que não é que não ligam pra ela, mas que eles estão mais focados em outras coisas. Você vê também a solidão dela, sabe? Crescendo em um lugar onde ela tá sempre em perigo, com saudade de quem acabou ficando no outro mundo, né? No mundo real. E ao mesmo tempo, ela passando por toda essa questão da puberdade, ela vendo que muita coisa pode dar errado, ela com medo do que pode acontecer, principalmente ao pai dela. E é muito interessante você ver como ela foi passando por uma transformação, porque ela amava esse mundo, sabe? Mesmo que ele tivesse perigos e tudo mais, era assim, um mundo mágico. Só que nesse momento pra ela é um mundo que representa o perigo, o caos, a morte, a destruição. E você percebe que nisso também vem junto uma questão de maturidade, de ela ir crescendo e percebendo que as coisas não são tão preto no branco, sabe? Não existe muito isso de que, essa pessoa é boa, essa pessoa é ruim. Não, as pessoas, elas têm, assim, múltiplas camadas. E você, quando tá vivendo em um momento complicado, seja da sua vida individual ou coletiva, como tá acontecendo aqui, você percebe que as cores daquele mundo vão se desgastando, vão se desbotando. E é o que tá acontecendo com ela. Então tá sendo interessante ver a transformação dela indo para um determinado lado, enquanto, por exemplo, o Mo tá indo para outro. E, ai, gente, eu tô gostando bastante, tá? Eu tinha esquecido muito do que tá acontecendo aqui, principalmente da parte de ação, de combate, que nunca foi uma coisa assim que, é meu foco em fantasia. Eu prefiro muito mais a construção de mundo, de personagens e tal. Mas tá interessante porque tem um propósito pra tudo isso que tá acontecendo. Eu nem sei o que dizer. Eu sei que eu tô gostando bastante da história. Eu tô muito imersa. Tá me ajudando nesses momentos em que eu não tô bem. Como o Mundo de Tinta sempre me acolheu, tá me acolhendo agora. É muito interessante porque eu sempre me vi muito no personagem da Meg quando eu era criança. Aí depois que eu comecei a fazer nesses vlogs, relendo o Mundo de Tinta, eu me vi muito na Eleanor. E a Eleanor, ela é uma personagem que eu amo. Ela aparece pouco agora, porque ela está no mundo real, mas sempre que ela aparece, sabe, eu me identifico, eu entendo muito do que ela tá vivendo, de como ela enxerga as coisas, da mudança que ela também foi passando, porque quando a gente tá falando de uma trilogia, eu acho que nesse caso específico aqui, do que a Cornelia Funke fez, foi muito essa coisa de mostrar a transição dos personagens, como as pessoas vão mudando, como elas vão evoluindo, como elas passam por transformações e como isso é uma coisa que pode acontecer tanto numa narrativa, numa história, mas que reflete o mundo real, né, que reflete a nossa vida. E eu sempre gostei bastante da Eleanor, né, nesses últimos vídeos que eu tenho falado aqui com vocês, mas eu agora tô voltando a me identificar mais com a Meg, porque você percebe nela o medo, a angústia, a ansiedade.
E tudo isso misturado a um monte de outras coisas que estão acontecendo nesse universo. E eu também acho que é muito interessante que aqui a gente tem um personagem que ele veio do mundo real e que ele tem um poder, assim como o Mo e a Meg, de basicamente trazer coisas de outro mundo pro nosso mundo, de mandar coisas do nosso mundo para outro e por aí vai. E ele tá trazendo para esse mundo personagens aleatórios. Então, por exemplo, sei lá, ele criou umas fadas coloridas. Só que essas fadas, elas não pertencem àquele lugar. Por exemplo, ele trouxe um unicórnio, sabe, para esse mundo. Só que aí você percebe que isso também tá causando uma desorganização maior, porque tem a questão do ecossistema. Essas criaturas não pertencem àquele lugar. Existe muito isso, existe a nossa história, existem as coisas e as pessoas que vão se juntando a ela e que a gente também vai se juntando, né, à história de outras pessoas. E existe aquilo que agrega, sabe, que faz a gente crescer, que nos ajuda, que nos apoia, que nos faz seguir em frente. Mas também tem aquelas coisas que você fala, cara, é o lugar errado, na hora errada, do jeito errado. Você tem muito disso aqui, muitos conflitos que mostram bastante da vida real, tanto das questões que a gente carrega conosco, né, no nosso cérebro, na nossa mente, que realmente, né, estão ligadas com a nossa questão individual, né, e as questões mais internas. Mas a gente também vê coisas assim que em outros tempos eu nunca parei pra pensar. Quando eu li esse livro, eu tinha, sei lá, uns 16 anos, e agora você vê muito esse conflito sobre esse reino e sobre o que tá acontecendo com as pessoas. Você percebe que as mulheres estão sendo mortas, estão sendo estupradas, e que a monarquia não faz nada, muito pelo contrário, incentiva que isso aconteça. Você percebe que as crianças começaram a ser contadas, sabe? E as mães começam a ficar preocupadas porque elas percebem que, na verdade, isso pode ser uma tentativa do cabeça de víbora de mandar essas crianças para trabalhos escravos. E assim, gente, é muito louco isso. Essa questão mais política que em outros momentos da vida eu nem pararia, provavelmente, para refletir sobre. Quando eu li, passou despercebido. E não, sabe? É uma coisa tão real que dói. Porque é o que a gente vive. Essa eterna luta de, sabe, pessoas que só querem existir, que só querem viver, que só querem ter ali o seu espaço, serem respeitadas, manterem as suas vidas, terem o que comer, poder amar quem elas amam e por aí vai. Versus pessoas que estão o tempo inteiro reprimindo isso de todas as maneiras possíveis, incluindo a morte. Ai, gente, sem contar que a gente tá tendo muito da questão das damas brancas, que são personagens que eu gosto bastante, que aparecem em Sangue de Tinta, que elas são meio que arautos da morte. Então, quando uma pessoa tá sofrendo, quando uma pessoa não tá bem, quando essa pessoa, ela tá se encaminhando pra morte, as damas brancas, elas vêm buscar esta pessoa e levar com elas, porque isso facilita essa transição do que, é uma morte assim terrível e tal, e pronto. Então, elas são seres mágicos, mas que elas existem de uma forma que ao mesmo tempo é horrível, né? Porque é a morte e uma coisa que a gente, ao longo dos tempos, né, mais tenta combater é a morte, seja através da medicina, seja antigamente através de alquimia, seja aqui no livro através da magia, mas a gente também vê como elas são, de certa forma, boas, sabe? Como elas estão trazendo um certo alívio para as pessoas, só que também causa uma questão de que quem já foi tocado por elas e que de alguma forma acabou não indo, né, para a morte, eles nunca mais esquecem. E aí entra a questão da melancolia, da depressão, do pânico, e a gente vê muito isso principalmente com o Mo, porque a gente tem outros personagens que, por exemplo, morreram e acabaram, né, sendo trazidos de volta por alguns motivos. Mas eles não foram tocados pelas damas brancas. Diferente do Mo, que foi quando ele levou um tiro, né, que ele quase morreu, só que ele acabou sobrevivendo. E ao mesmo tempo, aqui é relatado que as damas brancas, elas trazem uma certa melancolia. Por quê? Porque tem muito a ver com a questão da depressão, com essa coisa da quase morte. Eu até penso bastante nos livros da Agatha Christie, em que a gente tem, assim,
muito de que, uma pessoa ali na história fica doente e a pessoa acaba se recuperando e depois disso, ela morre. E aí tem toda uma coisa de tipo, não, essa pessoa, ela tirou a sua vida porque ela acabou de ter uma grande gripe e se recuperou. Cara, por muito tempo eu fiquei pensando sobre isso nos livros da Agatha, porque eles falam exatamente sobre isso, sobre como uma doença acaba influenciando as pessoas, né, psicologicamente. Você fica mal, sabe? Não é uma coisa só do corpo, é uma coisa da mente. E é lógico que sempre aparece pra falar que, tipo, não, isso não foi nada, mas na verdade essa pessoa foi assassinada e não querem que descubram isso. Mas é isso aqui, sabe? O Mo, que ele sentiu as Damas Brancas, ele não consegue mais ser uma pessoa 100% feliz e 100% ok, sabe? Depois de ter tido esse contato com a morte. E é muito interessante. O personagem dele, cara, ele começa a ter, às vezes, umas facetas, como eu digo, de vilão. E você percebe exatamente isso, que ninguém é 100% o grande mocinho ou o grande vilão. Não, ele pode ter essas coisas por conta, né, de misturar quem ele é, né, a sua essência, com essa criação que o Fenólio fez do grande, né, Gaio. E, ao mesmo tempo, você percebe que ele mesmo fala que se ele voltar para o mundo real, ele não vai conseguir viver, porque ele sabe como está a situação ali, como as pessoas pobres estão vivendo, o que elas estão sofrendo, sabe? O que o cabeça de víbora está causando na vida das pessoas. Ele não pode simplesmente virar o rosto pro lado e fingir que nada tá acontecendo, só porque ele não pertence àquela história. E isso nos faz pensar no nosso papel na vida. Como às vezes, tal coisa tá acontecendo? Não me abala, não tem nada a ver comigo. Isso não vai impedir você de fazer o que é certo, sabe? De falar quando alguma coisa tá errada. Tentar modificar o mundo da sua própria maneira. Então, eu tô gostando muito de ver todas as camadas que a gente tá tendo nesse livro até agora. E, conforme eu for lendo mais, eu venho e trago updates pra vocês. Hoje é dia 31 de agosto. Desculpem que eu estou acabada, eu tô com minhas coisas aqui pra espinha, porque eu tô cheia, minha cara tá acabada. E aí, gente, último dia do mês, eu já tava preparada, tipo, não, setembro vai ser incrível, se tudo der certo tomar a nova vacina no meio de setembro, que é quando sai aqui, né, que as farmácias disponibilizam. O que acontece é que aí eu vou aproveitar pra tomar minha vacina da gripe, e então eu já tava, tipo, porque, nossa, tá chegando. Eu amo outono, gente, eu amo época de Halloween. Pra mim, Halloween é meu segundo feriado favorito, porque ele abre as portas para o Natal, como diria o Damien Eccles, sabe? Tipo, que Halloween não é a minha época favorita, porém, a partir dali está chegando o Natal, sabe? E eu amo. Outubro, novembro, dezembro, né? Halloween, meu aniversário e Natal. Ótimo. E aí, já tava assim, não, que aí setembro vai ser incrível. E lógico que nos 45 do segundo tempo tinha que surgir um Wintersol. Mas fazer o quê? Faz parte. E, gente, não vou conseguir terminar nesse mês, porque realmente muita coisa, principalmente ontem, aconteceu. E foi difícil. Hoje eu tô mais tranquila. E peguei pra ler mais. E, gente, eu tinha esquecido de alguns capítulos, que eu acho que é capítulo 20, 21, 22, não tenho certeza. Mas eu tinha completamente, assim, apagado da minha memória um capítulo, gente, tão especial, que entrou pra mim ali na lista de capítulos especiais como o fatídico capítulo 10 de Sangue de Tinta, que é quando, de repente, o Mo vai atrás das Damas Brancas, que eu já falei aqui pra vocês um pouco sobre elas, e ele vai visitar um amigo. Gente, esses capítulos que mostram um pouco o mundo dos mortos me pegou assim de uma maneira. Primeiro porque eu estou, né, no momento em que minha depressão tá complicada. Eu tô tendo um episódio de depressão dupla e, assim, fala muito sobre isso. Aqui, a maneira como é mostrada essas damas brancas, né, como a morte chega até você e como depois disso é difícil você esquecer delas, mesmo você vivendo sua vida. No momento, é até dito que as damas brancas, elas cheiram a saudade. E, nossa, isso me pegou muito. Não vou chorar, mas isso me pegou muito, principalmente quando o Mo vai pra falar com elas, pra tentar convencê-las a deixar que ele leve, né, alguém importante que elas acabaram tomando. E no momento que elas vão pegar essa pessoa, gente,
me lembrou muito algo de Attack on Titan, que também me fez chorar. Porque em Attack on Titan acontece, não vou dar spoilers, mas uma morte muito significativa acontece e existe a chance de trazer essa pessoa de volta. E aí um personagem, ele chega à conclusão que ele não vai fazer isso. E aí ele explica por quê. E aí ele fala, tipo, a gente vive nesse inferno e no momento em que essa pessoa consegue sair disso, você quer trazê-la de volta, sabe? Tipo, não, essa pessoa merece descansar. E aqui você tem muito disso, porque quando elas vão atrás pra trazer essa pessoa junto com elas e falar, olha, você tem aqui um amigo que quer te ver, que precisa da sua ajuda. Você vê que o personagem, ele tá vivendo um momento muito bonito, que ele acaba se reencontrando com pessoas que também morreram. Ele não sabe quem elas são, ele não sabe a importância delas na vida, né, que ele tinha, mas é algo tão simples assim, sabe? Que ele tá conversando com fulano, e aí ele tá brincando com a criança, e aí você percebe, né, o que tá acontecendo. E, de repente, ele tem que sair daquilo, desse descanso, pra voltar pra um mundo tão complicado. E eu digo tão complicado, principalmente aqui, porque, gente, aconteceu uma cena terrível, que eu não lembrava, e talvez não tenha me impactado tanto, sabe, quando eu era jovem. E hoje em dia me impacta muito mais por questões da vida, né, de bagagem, de tudo mais. Que, de repente, em Ombra, todos os guardas ali do Cabeça de Víbora, de repente, deram ali uma grande... como se fosse um festival com a gente se apresentando, uma coisa maravilhosa, né, que atraiu as crianças, só pra eles cercarem essas crianças. E no meio desse tumulto, várias delas morreram. E foi, assim, um choque tão grande pra mim, porque eu falei, cara, eu lia esses livros como, uma fantasia tranquilinha, gostosa. E só que tem tantas camadas, tem tantas questões ali que mostram e refletem a nossa realidade, que é sério, gente. Eu falei, cara, a Cornelia Funke tá de parabéns, sabe? Por pegar uma história, é fofinha, bonitinha, e colocar muito da vida real. E mostrar que o que acontece numa história acontece em todas as histórias, infelizmente. É muito triste isso. Então, chorei, mas eu chorei assim, que eu nem lembro em que momento eu parei da trama, porque eu fui dormir chorando. Lógico, estou, né, num momento complicado da vida, mas assim, eu tava ouvindo o audiobook antes de dormir, por causa, né, desta maravilha aqui do Tarsol. Eu acabei falando, eu vou atrás do audiobook pra poupar um pouco os meus olhos. Aí tava ouvindo, foi bem nessa hora, sabe, que teve isso com as crianças, que teve esse encontro com as damas brancas, que teve isso do mundo dos mortos. E, gente, sério, eu não lembro onde eu parei. Eu só lembro de chorar, assim, copiosamente. Cara, que trecho impactante em muitas, muitas maneiras. Não vou conseguir terminar esse mês, mas vocês vão continuar me acompanhando aí nos registros e logo, logo já termino. E aí, só quero ver como é que vai ser agora, porque eu sinto que eu já cheguei na metade, ou quase na metade. Então, pelo menos eu acho que daqui uns 3 dias, 4, eu espero, eu termine. Mas aí eu venho e faço mais updates. Mas por enquanto é isso, muita dor e sofrimento com essa história belíssima. Gente, hoje é dia 7 de setembro e ontem eu finalizei Morte de Tinta. Como esse vídeo vai sair pra vocês nesse domingo, no dia 10, eu vou tentar fazer um update sem cortes, tá? Falando com vocês do jeito que tá. E assim, gente, eu tinha lido até um pouco mais da metade da última vez. E dessa vez eu simplesmente fui, sabe? Eu li, assim, eu acho que umas últimas 6 horas, né, direto, sabe? Pra finalizar. Eu gostei bastante, tá? Como em Sangue de Tinta, eu falei pra vocês que eu acabei dando 5 estrelas e não favoritei. Esse livro, eu tinha dado pra ele, na única vez que eu li, 4,5 estrelas. Hoje, ele é um 5 estrelas, porque eu acho que ele fecha bem essa história. Ele traz uns elementos ali no final que fazem o leitor ficar curioso, do tipo, uma outra coisa ainda não se fechou, sabe? Não foi amarrada, tem algumas pontas soltas, que são propositais, sabe? De algumas coisas que os personagens fazem, que eles deixam pra lá, e que você sabe que em algum momento vai voltar. E que eu acho que pode, né, voltar no 4º livro que vai sair. Eu posso dizer que eu tive uma experiência incrível com esse livro, e foi uma experiência muito diferente das outras. Por quê? Porque quando eu li esse livro, como eu disse pra vocês, eu não tinha relido ele antes. Eu reli o primeiro e o segundo diversas vezes.
E esse daqui, eu lembrava de algumas coisas pontuais, mas eu não lembrava exatamente de como que tudo ia se encaminhando para tal coisa acontecer. Eu posso dizer que eu gostei muito, como esse é um livro que ele vai falar muito sobre justiça e, né, consequentemente, injustiça. Ele vai falar muito sobre o que as pessoas enfrentam, o que as minorias enfrentam. Vai mostrar como que é viver sobre um governo ditatorial, basicamente. Vai mostrar pra gente muito sobre a questão da morte, sobre a questão da desesperança, sobre a questão de não saber como seguir em frente. E ao mesmo tempo, ele vai desenvolver o arco dos personagens de uma maneira muito bonita, sabe? Uma maneira, às vezes, mais pesada, às vezes mais melancólica, mas sempre muito bem construído. Eu preciso falar de uma coisa. Eu acho que o mais interessante aqui é ver esse mundo da ótica de pessoas diferentes. Então, por exemplo, num determinado momento, o Fenolio, que é engraçado, é um personagem que eu gostava muito anteriormente, mas que dessa vez me irritou bastante. Mas eu acho que me irritou exatamente porque ele é uma pessoa muito real. Todos os personagens aqui, mesmo os mais vilanescos e tudo mais, eles não são basicamente uma cópia, sabe? Uma coisa mais, sabe? Que você fala, nossa, sabe? Pra que exagerar desse jeito? Não. Eles têm coisas assim do mundo real, sabe? E eu senti isso com o Fenolio, por exemplo, que não é um vilão, mas as coisas que ele fez pra criar essa história podem ser vistas de forma mais vilanesca. E a gente tem muitos vilões na história, desde o primeiro livro até aqui, e eles são vilões diferentes. Todos eles têm basicamente a coisa do poder, mas cada um quer alcançar isso de uma maneira diferente. E é muito interessante porque o Fenolio, ele fala num determinado momento que esse mundo, ele se alimenta de lágrimas, né? Essa história se alimenta de lágrimas. Aí depois, o Orfeu, ele vai falar que essa história, esse mundo tem um coração infantil. Então, por que ele gostou disso quando ele era criança, né? Por que ele gostou dessa história tanto assim? E aí ele fala, provavelmente por conta disso. Mas eu amadureci e é hora dessa história amadurecer também. E eu sinto que a gente vê muito isso, um amadurecimento nessa história, tratando de temas tão reais, de temas tão pontuais, temas tão necessários, como a gente tem aqui, principalmente, sabe? E mais pro final, a gente percebe já uma mudança, né, numa voz aí, que um outro personagem vai falar que esse é um mundo feito de sonhos. Então, é interessante como cada personagem enxerga esse mundo, e como esse mundo também vai se transformando ao longo dessa jornada inteira que a gente vai tendo aqui. Uma coisa que me chamou muita atenção é quanto a gente tem aqui de pássaros. Todo mundo, né, acaba tendo meio que um apelido de pássaro. Assim, todo mundo não, mas a maior parte das pessoas, vilões ou heróis, ou sei lá, todo mundo tem muito a ver com pássaro. Eu acho que é muito disso, dessa coisa que o pássaro tem, essa coisa de voar. É dito muitas vezes sobre isso, sabe? Quando a gente quer simplesmente escapar de uma situação que a gente não consegue e que a gente só queria ter asas e voar e ir embora, sabe? Então, isso eu achei bem relevante e eu acho que eu não prestei tanta atenção nisso na primeira vez que eu li. Eu lembrava que tinha, tipo, o pardal, que tinha o Gaio e é isso. E não, aqui é cheio de pássaros. Inclusive, uma personagem se transforma num pássaro. Bom, a gente tem até uma vilã que volta aqui que tá transformada num pássaro. E tudo isso porque é essa coisa de você simplesmente se deslocar do local A ao local B e ao mesmo tempo ter essa vontade de simplesmente abrir as asas e voar, e ir embora, sabe? E sair daquilo. Então, isso eu achei bem bacana. Teve um plot twist, gente, que olha, no momento em que tava acontecendo é que eu lembrei que aquilo acontecia. Eu não lembrava, sabe? Tem a ver muito com a questão da imortalidade, né, do grande vilão da história, que é o Cabeça de Víbora. E eu não lembrava que isso acontecia no fim. E conforme eu tava lendo, de repente eu falei assim, pera, será que não é isso e aquilo que acontece? Sabe, me veio assim uma luz. E então isso foi muito legal de enxergar esses vislumbres do que ia acontecer aqui e ali. Mas como se eu estivesse vendo, sabe, por detrás de uma cortina, esperando aquele ato se desenvolver, esperando aquilo acontecer, sabe, pra ter certeza. Então, isso foi muito, muito bacana, foi uma experiência muito gratificante, eu amei, sabe, de chegar nesse último livro e reler e ter uma experiência completamente oposta, né, como eu já contei pra vocês sobre as
questões que, quando eu li, é uma fantasia fofinha, sabe? É muito imersa, muito legal, esse mundo é lindo, e aqui parece que, não sei, sabe? Eu vi um outro mundo, e eu achei isso extremamente importante, sabe? Você perceber que em qualquer mundo, seja na vida, né? Seja qualquer país, seja nas histórias, seja num livro, tudo ali tem os seus prós e contras. Tudo ali tem as suas coisas lindas e maravilhosas e suas coisas terríveis. E a gente vê muito isso aqui, né? Dos personagens enxergando isso, principalmente a Maggie, que vai amadurecendo ao longo da trama e que vai ali percebendo que é, sim, um lugar mágico, incrível, mas é um lugar que também guarda surpresas bem ruins. De repente, teve uma coisa que eu não lembrava, tá? Sobre o Doria. Doria, ele é um personagem que, assim, eu gosto bastante, né? Ele tá junto ali, né, com os saltimbancos, ele tá ajudando, né, as mulheres, as crianças, e acaba ficando muito próximo da Maggie. E, gente, eu lembrava o que acontecia mais pro final da história, que tem a ver com ele, mas eu não lembrava de uma coisa que o Fenolio vai explicar sobre a criação dele, né, do Doria. Tipo, como que ele criou o Doria e qual que é a história do Doria. E, gente, essa parte, nossa, abriu, assim, um buraco na minha cabeça, que eu fiquei louca, porque isso sei lá, me fez levantar hipóteses sobre todos os personagens, sabe? E sobre a magia desse mundo e a magia das palavras. A gente vê muito aqui que as palavras certas podem conduzir ao final certo, mas a gente nem sempre tem as palavras certas. Então, o que a gente tem aqui é muito do que a gente tem na vida real, sabe? E eu amei isso, eu amei, principalmente agora, né, adulta, lendo isso. Nossa, pra mim foi, assim, fenomenal, foi uma história sensacional. E, gente, uma coisa que eu fiquei, assim, na cabeça quando terminou é o seguinte: a gente tem, né, Coração de Tinta, Sangue de Tinta e Morte de Tinta. Mas, até no Coração de Tinta, a gente tem a história do Mo, que no passado leu o livro Coração de Tinta, do Fenolio, e que aí tudo desandou, né? Tudo aconteceu e a história chegou até onde chegou. Mas eu queria muito, muito, muito que a Corneliá, ela lançasse o Coração de Tinta, que foi escrito pelo Fenolio, sabe? Por quê? Porque, gente, eu fiquei muito curiosa. Que várias coisas que a gente tem aqui são mencionadas que, tipo, porque você não lembra disso no Coração de Tinta? Porque isso eu escrevi pro Coração de Tinta. Porque lembra, né, que essa pessoa aparece em Coração de Tinta e, tipo, estão falando não do livro que a gente conhece, mas do livro dentro do livro. E aí, eu queria muito ler a história original, sabe? Então, eu queria muito que um dia a Corneliá talvez lançasse, sabe? Alguma história, assim, que fosse mais por dentro de Coração de Tinta, sabe? Que a gente soubesse qual que é a relação de todo mundo que vive naquela história, né? Já que o Fenolio sempre fala que a história, ela acabou se encaminhando para um lugar que ele não queria, sabe? Que a história ganhou vida e tal. Então, seria muito interessante isso. Mas, gente, eu amei. Eu amei. Foi uma leitura fluida, foi uma leitura gostosa, foi uma leitura imersiva. É uma fantasia que eu amo, sabe? Que sempre vai fazer parte da minha vida. E não é à toa. E eu acho que ter relido ela agora, adulta, foi muito especial, sabe? Porque me trouxe outros pontos de vista, eu tive uma nova perspectiva de muitas coisas, de situações, de personagens, da história em si. E eu amei, gente. Eu amei. 5 estrelas. Nossa, que livro, sabe? Agora é esperar, né, pra sair o novo, pra vir aqui contar pra vocês em primeira mão tudo que eu vou achar sobre. Mas eu amei como essa história finalizou. Eu amei que deixou umas coisinhas ali, sabe? Umas sementinhas do que pode acontecer mais pra frente. E eu amei os vários plot twists. Eu gostei de temas que são colocados aqui e como a autora lida com isso. E eu gostei de ver, assim, os seus personagens num ponto da história que é tão crucial, sabe? E como eles foram se transformando à medida em que os livros iam passando. Então, eu simplesmente amei ter mergulhado no mundo de tinta. E, vai ser uma experiência que, olha, ainda bem que eu registrei tudo, porque valeu muito a pena. Cada segundo que eu passei dentro dessas páginas. Tanto quando eu era jovem, quanto agora. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vlog. Por favor, se você quiser continuar conversando comigo a respeito de livros, filmes, séries,
qualquer outra coisa, se quiser ler livros comigo, não deixe de me contatar nas minhas outras redes sociais. Por favor, curta esse vídeo, porque isso ajuda muito o meu trabalho. Façam que esse vídeo, o canal, chegue a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos, comente aqui embaixo se você gostou desse vlog, se você... não sei, se você já leu O Mundo de Tinta, se você já teve essa experiência incrível, ou se não, qual é aquele livro que você leu quando era jovem e que aí você foi reler e parece que cresceu ainda mais dentro de você. E, por favor, se inscreva no canal Livro em Livro se você ainda não é inscrito, e aproveite para ativar as notificações, ativar o sininho, porque toda sexta-feira e domingo tem conteúdo novo por aqui. Então a gente se vê no mundo... a gente ia falar a gente se vê no Mundo de Tinta. Então a gente se vê no vídeo que vem.